Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor, dia de participarmos da ceia, comermos o pão e bebermos o cálice. Nós não cremos na transubstanciação, ou seja, nós não cremos que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo, nem que o cálice é literalmente o sangue. São símbolos, mas tem poder. Ok? Mesmo que não seja literal, tem poder. Então, venha para a mesa do Senhor com essa expectativa. Pelo sangue, você é totalmente perdoado, liberto, guardado. O maligno não lhe toca. O anjo da morte não pôde entrar na casa onde o sangue tinha sido aplicado. E o sangue está sobre você e sobre a sua casa. Mas não é só o sangue, é também o corpo. Porque você vai comer do corpo, você vai comer vida, saúde. Você não foi chamado para enfermidade, para viver debaixo de maldição, mas para desfrutar da bênção de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Os irmãos lá de trás podem dizer amém? Amém. Aleluia. Então, como sempre tem irmãos que estão me pedindo para exortar, para que não converse, né, que tem irmãos, isso é igual na escola, né? Senta lá atrás para conversar, Jesus da glória. Eu me lembro disso, né? Então, na minha escola tinha a turma do fundão, aqui não tem essa turma. Então, não converse, para você, né, como disse um irmão, fica tirando a minha unção, não tire a unção do vizinho, deixe seu vizinho embora ungido. Aleluia. Bom, eu não entendi exatamente a pergunta. Pastor, eu ouvi a palavra em que o Senhor disse que quem morre está consciente. Eu sou mãe e sogra de 2 líderes que morreram. Como fica? Então, eu disse e repito para você, não tem ninguém dormindo, eles estão na presença do Senhor, estão muito melhor do que você e eu, ok? Muito melhor. Nós estamos aqui porque nós temos ainda de cumprir algum propósito, todos nós, todos, sem exceção, estamos aqui para cumprir algum propósito, um propósito divino. Hoje de manhã, eu ainda compartilhava isso na mentoria. Muitas pessoas, quando a gente fala de cumprir um propósito, ele pensa só em algo grandioso, né? Que ele vai alcançar a paz mundial, né? Que ele vai ser um enviado na ONU. Ele pensa que só esses têm propósito. Não, todos nós temos propósito. E ainda que aquele propósito que Deus tem para você pareça tão simples, pareça algo aparentemente tão pequeno, mas Deus vê o quadro completo. Cada um de nós está dando como que uma pincelada. Alguns, como eu, dão várias pinceladas, porque a gente foi colocado numa posição, né, privilegiada de ter o microfone. Outros não, dão menos pinceladas, mas todos estamos contribuindo para pintar o quadro final. Amém? Então, creia nisso e que o Senhor console o seu coração, querida irmã, e sabendo que para nós a morte não é o fim, para nós é só um até breve, porque logo, logo estaremos todos juntos com o Senhor. Pastor, não fala esse negócio de logo, logo. Eu não sei, você sabe, o tempo passa tão rápido, não é verdade? Ou você talvez não percebeu isso ainda, mas depois que eu fiz 40 anos, eu percebi como o tempo passa rápido. E passa muito rápido.
Então, na verdade, é só um até breve. Logo, logo estaremos com o Senhor. Amém? Pastor, eu sou cristã. Eu suponho que você está querendo dizer que você é crente. Estou grávida e o meu noivo é católico. É muito ruim ficar grávida sem se casar, mas que o Senhor te conceda graça. Eu não sou juiz, não condeno ninguém. Então você está grávida e seu noivo é católico, mas ele quer se batizar. Amém, que bênção para o seu noivo. E também quer batizar o bebê. Eu não entendi direito, ele quer se batizar e quer batizar o bebê. Aqui nós não batizamos bebês. Então, ele quer batizar aqui e batizar o filho na igreja católica. Não sei como agir. Deixo ou não deixo? Eis a questão. Não é você que decide, né? Normalmente quem decide é o homem mesmo. Mas é por isso que é tão complicado o casamento misto. Então, muitas pessoas, eu sei, no afã de querer se casar, eu entendo isso perfeitamente, porque ficar sozinho é muito ruim, abrem mão desse critério e acabam se casando com uma pessoa que não tem a mesma fé. A princípio, pode parecer que vai ficar tudo bem, mas acredite em mim, vai ter um momento em que vai ter o choque. E olha, às vezes você está aqui na igreja e todo mundo pensa que você é uma pessoa assim, que tem uma fé tão frágil. Você pensa que todo mundo olha para você e fala, ela nem é assim tão comprometida. Mas é só nascer um menino que você muda. Na hora que nasce um filho, o seu posicionamento muda. A mulher e o homem mudam. E agora você quer criar o seu filho com a fé que você foi criada, ou que você tem. Mas de repente você agora tem um marido que tem outra fé e também quer criar o mesmo menino na fé dele. Aí surgiu um conflito. Como resolver? Eu não sei. Realmente não sei. Não é? Ele como pai tem todo o direito de ensinar para o filho dele como ele quer. Você como mãe tem todo o direito também. Então vai ficar um lar dividido. E aquilo que é dividido dificilmente subsiste. Para poder perseverar tem que ter unidade. Unidade, o marido e a mulher têm que pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Né? Essa unidade é que vai trazer força até para educar a criança. Então é uma situação que não tem uma resposta e nenhuma solução. Ore ao Senhor, quem sabe ainda há tempo dele se converter, né? E junto com você, educar o filho, ok? Sobre você deixar ou não, como eu disse, ele é o pai, ele tem direito, ele pode fazer e Deus respeita isso. Deus não vai colocar um anjo com a espada desembainhada proibindo ele não, ele é o pai tem direitos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ok, eu recebi 2 perguntas aqui, que eu gostaria de responder. E eu sei que o meu tempo é tão curto, mas eu não posso deixar de responder, porque são muitos irmãos que me enviam mensagem fazendo a mesma colocação. É a seguinte: olá, pastor Aloísio, toda a minha vida aprendi que a Escritura está falando do diabo no texto de João 10:10. Mas agora estão dizendo, em toda banda, que o texto não fala do diabo, e sim de pastores. Puxa vida! Os irmãos sabem o que diz João 10:10? Vamos lá, projeta por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Bom, a segunda parte do versículo ninguém tem dúvida, fala de Jesus. Quantos concordam comigo? Eu vim para que tenham vida, é o Senhor veio para nos dar vida. Mas agora, essa irmã, foi uma irmã que escreveu, porque eu respondi para ela rapidamente ali no texto,
Ela diz que estão dizendo, e é verdade, porque me mandaram mesmo um post, dizendo que o texto está falando dos pastores. Agora veja, nós é que viemos matar, roubar e destruir. É um negócio assim, no mínimo cruel. Quer dizer, eu tinha minha vida, eu estava fazendo faculdade, eu ia seguindo o meu rumo, aí Deus veio e me chamou, eu atendi o chamado, me tornei o pastor, e agora alguém diz que eu vim para roubar, matar e destruir. Então assim, é preciso ter cuidado com isso. Alguém diz, não pastor, não são todos os pastores, é só os falsos pastores. Ok, você sabe, as pessoas costumam dizer que é falso qualquer um que elas discordam. Se elas me ouvem e discordam de mim, é falso, né? É falso, né? Alguém pregou aqui em Goiânia, na própria igreja, uma mensagem a meu respeito, me senti tão honrado. O problema é que ele falou, não sei se são 5 ou 6 razões, porque eu sou o anticristo. Aí eu fiquei triste, porque falei, poxa vida, pensei que ele ia me ouvir, mas ele está dizendo que eu sou o anticristo. Acredite em mim, eu não sou. Quando alguém fala que eu sou, eu faço assim para ele. Não sou. Mas ele acha que eu sou, só porque eu prego para você que você está perdoado. Entende? Que você é amado. Ah, essa é uma igreja da porta larga. Não, é a porta do tamanho de Jesus. Jesus é a porta. Você fala o tamanho que ele é. Eu não sei o tamanho da porta. Mas preste atenção. Afinal de contas, esse versículo está falando do diabo ou está falando de pastores? Então, está falando das duas coisas, na verdade. Mas eu vou te dizer, não é pastor. Vou te explicar quem é que o texto está falando. Vamos ler. Vai lá para o verso primeiro. Vamos entender a história toda. Quantos querem entender? Então vou gastar uns 10 minutinhos. Olha o que diz. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Então aqui está falando que o ladrão, ele entra no aprisco, mas ele não entra pela porta, ele entra por outro, não sei por onde. Ok? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas entrou por onde? Pela porta. Ok? Para este, o porteiro abre. Tem um porteiro nesse aprisco, é o único aprisco que tem porteiro que eu conheço. Conhece curral com aprisco? Curral com porteiro? Você é boi, pode. Não, você é bode não entra aqui. Não. Nenhuma fazenda tem porteiro em lugar nenhum, mas essa fazenda aqui tem. Essa fazenda tem porteiro. Tem aquela música do menino, como é que é? Da porteira? Ah, não, lá é porteira. Como é que é? Toda vez que eu viajar. Despertou o goiano que há em você agora, né? Percebi que o olho brilhou, falou, nossa! Goiano não nega que é goiano. Eu não nego, eu estou em paz. Se você não está em paz, fica. Porque o Brasil inteiro acha que você é caipira. Olha para cá. Eu estou em paz, olha para cá. Nós entendemos desse negócio de curral, de menino da porteira. Mas olha aqui, esse aprisco tem um porteiro. Então, para o pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Então, as ovelhas ficam no aprisco, sim ou não? As ovelhas, ele faz o que com elas? Tira do aprisco. Muito bem, Jesus está contando aqui uma parábola. O Evangelho de João não tem parábolas, essa é uma das poucas, é essa e João 15. Não tem. Mas ninguém entendeu essa parábola quando o Senhor contou. Continue. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O ladrão é estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas não compreenderam.
Não dá para entender, até hoje não entendem, imagina naquela época. Aí o Senhor dá algumas pistas, olha o que ele diz. Ele então diz: em verdade vos digo que eu sou a porta. Quem é a porta então? Jesus é a porta. Vamos continuar. Todos quantos vieram antes de mim são o quê? Eles vieram antes ou depois? Eu vim antes ou depois? Depois, então estou fora. Então não põe eu aqui não. Os pastores todos aqui vieram até depois de mim, então eles estão mais longe ainda. Então, os que vieram antes. Então, presta atenção, a gente sempre entende as coisas no contexto. O capítulo 9 de João, você lembra o que fala o capítulo 9? É a história do cego que estava na beira do caminho. Lembra? Que os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Quem se lembra disso? Capítulo 9. E aí o que acontece? Jesus cura ele, e aí ele sai testemunhando, e o pessoal, os fariseus, chamam os pais dele na sinagoga, e perguntam, escuta, esse cara, esse menino, ele era cego ou não era? E os pais falam, era cego, nós somos os filhos, os pais dele, ele era cego. Então como é que ele está vendo? Aí os pais assustaram, porque se alguém dissesse que cria em Jesus, seria expulso da sinagoga. Aí eles disseram, não sabemos, pergunta para ele, já é crescido, já é adulto, pergunta para ele. Os pais não quiseram. Aí chamaram o cego fala, o que você diz desse que te curou? Aí ele fala, quem ele era, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí eles falam, e ele fala, é muito estranhar, que nunca um cego de nascença foi curado. Agora esse cara veio e curou, e vocês que são da sinagoga não conhecem. Aí o cego ainda fala para eles, vocês estão perguntando que vocês querem seguir ele? E eles expulsam o cara da sinagoga. O cara foi curado e depois foi expulso. Aí Jesus então começa o capítulo 10 contando uma parábola, para ilustrar o quê? A sinagoga. O que é o aprisco? Vamos entender cada ponto da parábola. O que é o aprisco? Aí você fala, o aprisco é o céu. Não, não é o céu, porque Jesus disse que a ovelha entra e sai. O aprisco não é um lugar que você fica. Na verdade, ele até disse que ele veio para tirar do aprisco. Então o aprisco não é a salvação, o aprisco não é o céu. O que é o aprisco? É a lei do Velho Testamento. Por que eu te digo isso? Gálatas capítulo 3. Deixa eu ler aqui na Bíblia. Se eu ler, eu não vou falar a referência equivocada. Gálatas 3, verso 23, diz que todos nós fomos encerrados, presos, num aprisco da lei, esperando que Jesus viesse. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o aprisco é a lei. Jesus disse que ele é a porta, mas aqui a porta não é para salvação, a porta é para sair do aprisco. Mas qual que é o alvo dele? Porque ele diz depois, vamos ler o verso 11, João 10, ele diz que ele também é o bom pastor. Então ele diz que ele é a porta, e ele também é o quê? E ele também é o pasto. Ele é as três coisas, ele é o pasto, ele é a porta, e ele é o pastor. Entende? Então veja bem, ele diz, eu sou o bom pastor. Então veja bem, todos nós estávamos nesse aprisco. Jesus disse que ele tem ovelhas que não são desse aprisco. De quem que ele estava falando? Ele estava falando de quem? De você. Ele estava falando de nós. Ele estava dizendo, olha, eu tenho ovelhas, um outro rebanho, que não é desse aprisco. Então esse aprisco não é a salvação, porque nós somos salvos, e nós não somos daquele aprisco. Mas o pasto é o mesmo para todos os rebanhos. Significa que o Senhor tem mais de um rebanho? Sim ou não? Quantos rebanhos ele tem? Quais são eles? Os judeus e a igreja. E os judeus estavam em qual aprisco? A lei. Todo mundo que não creu ainda está no aprisco da lei. Mas quando ele entra pela porta que é Cristo, ele sai desse aprisco e acha o que diz a Bíblia? Pastagem. A pastagem é que é importante. Aprisco é lugar provisório. O lugar permanente da ovelha é na pastagem.
Ele me conduz a pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele não me deixa preso no aprisco, me chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem, nós vamos voltar para o verso 1. Jesus é a porta, ele é o pastor também. Quantos concordam comigo? Mas ele diz uma coisa no verso 2, ele diz assim, olha, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor? Mas Jesus também entrou pela porta. Que porta que ele entrou? Qual foi a porta que Cristo entrou? É isso que as pessoas que leem a Bíblia com intenções impuras não percebem a revelação da palavra. Olha aqui, o Senhor está dizendo que Ele é o pastor e Ele entrou pela porta. Qual que é a única porta para entrar nesse planeta? A barriga da sua mãe, não tem outra. Qualquer um que quiser fazer parte desse planeta tem que nascer de uma mulher. Jesus entrou pela porta? Quem abriu a porta para Ele? O Espírito Santo. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo, sim ou não? Quem é o porteiro então? É o Espírito. Quem é que convence as pessoas a sair do aprisco da lei? É o Espírito. Ele é o porteiro. O Espírito é o porteiro e Jesus entrou pela porta do nascimento. Mas no verso 1, o Senhor dá uma chave. Qual que é a chave? Em verdade te digo que quem não entra pela porta... Quem foi que não entrou pela porta? Quem foi? O diabo. Ele entrou através de quem? Da cobra. A cobra é a porta de entrada? Ele entrou pelo corpo da serpente. Ele não entrou pela porta. Aí o Senhor disse, qualquer um que entra no aprisco e não entra pela porta que o pastor entrou, é ladrão. Então, quem é, em última análise, o ladrão, meus irmãos? O diabo. Então, o versículo 10 diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Isso se aplica ao diabo, sim ou não? Sim. Para minha opinião, está comprovado para você. Entende? Está comprovado. É um equívoco. Tá certo? Alguém fala, mas também não se refere ao mercenário. Sim, Jesus disse, quem é ladrão? Todos os que vieram antes dele. Todos os que vieram dizendo, eu sou o Cristo, antes dele, Jesus disse que eram o quê? Ladrões, enviados de quem? Do diabo. Mas agora não. Agora nós somos enviados do Espírito Santo. Eu estou aqui movido pelo Espírito Santo para abençoar você. Mas existe um levante contra pastor. O mundo abomina pastor. A Bíblia fala lá em Gênesis 43, não me lembro o versículo, se alguém me achar, diz que pastor de rebanho é abominação para o Egito. Isso significa que o Egito, que é o mundo, abomina pastor de ovelha. Abomina, tem aversão. Ímpio tem aversão a pastor. Falou que é pastor, ele estremece por dentro. Ele tem agonia. Alguns têm raiva de pastor. Por quê? Porque somos enviados pelo Espírito Santo. E aí já tem algum tempo que tem surgido esse movimento de desigrejados. Mas qual que é o objetivo desses desigrejados? É dizer que os pastores roubam, matam e destroem. Mas qualquer um que não quer se submeter a liderança nenhuma, vai dizer isso. Agora, tem pastor que não é pastor? Sim, assim como tem ovelha que não é ovelha, acredite em mim. É verdade ou não é, meus irmãos? Tem ovelha que não é ovelha. Então tem pastor também que não é pastor. Mas isso é exceção. A maior parte, a esmagadora maioria dos pastores estão lá por um chamado divino. É mentira do diabo que os pastores estão lá atrás de dinheiro, irmãos. Só porque nós pedimos oferta aqui à frente, é para sustentar a obra e sustentar também obreiros. Entende? Mas pastor não é profissão, é vocação. Eu não tenho profissão de chorar, eu não sou carpideiro. Quando eu choro por amor. Quando eu estou na minha casa e eu choro pela igreja, pelas ovelhas,
Não faço isso porque é minha profissão. Porque alguém disse, pastor Luiz, você tem que trabalhar, vai chorar. Não. Entende? Tem muito pastor que tem sofrido perseguições. Ah, pastor, tem muito pastor ensinando lei misturada com graça. Tem mesmo, mas eles são sinceros. Eles não fazem por mal, eles apenas não entendem. Eles acreditam que a graça é muito perigosa. E eles querem o melhor para o rebanho. Então eles não entendem, mas não fazem por mal. Nenhum deles quer matar a ovelha, destruir a ovelha e roubar a ovelha. Eles querem ver a sua bênção e a sua prosperidade. Não caia nessas mentiras. Esse tipo de coisa só é feito para tirar a autoridade dos pastores. Não caia nesse engano. Quantos estão comigo hoje? Por falar nisso, alguém pode perguntar, né? Já me perguntaram sobre a nossa oferta para missões. E eu vou te dizer, de fato, eu não divulguei o resultado da oferta. Por quê? Porque no ano passado eu divulguei e sofri pra caramba. Porque logo em seguida se levantou, veio um levante de calúnias contra mim e contra a liderança da igreja. Sabe por quê? Porque foi uma oferta extraordinária. Então, tem duas razões de eu não falar. Primeiro, porque atrai muito marginal e ladrão. E segundo, porque atrai muito invejoso e detrator. Mas eu só vou te dizer uma coisa. A oferta esse ano foi um pouco maior do que a do ano passado. Então, só vou te dizer isso. Se você não sabe quanto foi o ano passado, me manda uma mensagem que eu te conto, então me passa por mim e pergunta que eu te falo no pé do ouvido. Mas eu não vou dar munição aqui para esses que dizem que pastor veio para matar, roubar e destruir. Então você é sim abençoado. Essa é uma igreja sim abençoada. Nós ficamos um ano sem falar de oferta para missões aqui. Vou ficar mais um ano agora. Não vou falar, não vou pedir nada, sabe por quê? Porque os irmãos já ofertaram o suficiente para nós vivermos um ano com abundância. Abundância, em paz. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você quer me ver em paz. Porque é muito angustiante quando falta dinheiro para você sustentar alguém que está lá na Tanzânia. É muito angustiante. Entende? Mas o Senhor me livrou dessa angústia. E Ele usou você para isso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quando dizem amém? Aleluia. Eu vou mencionar a outra pergunta, só para introduzir a minha ministração de hoje. Olá, pastora Luiz. Ouvi alguém pregando. Ouvi alguém pregando que a frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não é bíblica. Na verdade é uma heresia que afronta a palavra de Deus. O pregador disse que Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, baseado no Salmo 5, verso 5. Ok. Mais uma vez, você sabe, toda mentira tem um fundo de verdade. É preciso ter cuidado. Precisa ter cuidado. Eu sei que os irmãos gostam muito, né, de Jonathan Edwards, que pregava pecadores nas mãos de um Deus irado. E aí fica com a impressão de que Deus está irado. Não está hoje. Vai ficar. Mas não chegou o dia da ira ainda. Quantos compreendem que o dia da ira virá? Virá. Acredite em mim, virá. Até porque se não vier, o universo desmorona. Não faz sentido. Então tem que vir o dia da ira, justa ira de Deus. Mas hoje nós vivemos o ano aceitável do Senhor. Ainda não chegou o dia da vingança. Ele virá, mas não chegou. E quando vier, não virá sobre você mais. Por quê? Porque você está em Cristo. Se você está em Cristo, como é que a ira de Deus vai vir em Cristo? Entendeu? Está coberto pelo sangue. O sangue é algo tão poderoso que ele impede que Deus veja pecado na sua vida. Deus não vê. Não é que não tem, Deus não vê. Por que não vê? Está coberto pelo sangue. Agora,
Essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Está na Bíblia essa frase, realmente? Sim ou não? Não, essa frase dessa maneira não está na Bíblia. Mas não significa que a frase seja antibíblica. Não significa que ela contraria o ensino. Entende? Ela não está escrita na Bíblia dessa maneira, mas é óbvio que ela traduz sim algo da palavra de Deus. Eu consigo, eu acho que você consegue também, distinguir a pessoa do câncer que ela tem. Eu sou capaz de amar a criança e odiar o câncer que a está matando. Quantos conseguem isso também? Se você que é homem consegue separar o câncer da pessoa, por que Deus não conseguiria? Deus consegue sim, entende? Então, tudo bem, esse irmão estava pregando, vamos ler, Salmo 5, verso 5. Ele estava pregando, sobre a ira de Deus. Então, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Bom, na nossa tradução, revista e atualizada, o verbo aqui é aborrecer, tá bom? Mas a palavra usada no original pode também ser traduzida, e tem algumas versões que traduzem como odiar. Então, não está errado. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, odeias a todos os que praticam a iniquidade. Isso de fato está na palavra de Deus. Mas eu te pergunto, está no Velho ou no Novo Testamento? No Velho. No Velho Testamento, a ira de Deus estava sobre o homem, sim ou não? Quando Cristo veio na cruz, aconteceu algo. O que aconteceu na cruz? O Senhor sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Quantos creem nisso? Então ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E aí nós vivemos hoje depois da cruz. Não vivemos mais antes da cruz. Vivemos depois. Mas a Bíblia é uma só. Vocês ficam fazendo distinção entre o velho e o novo. Não sou eu que faço. É você que não consegue perceber a importância central da cruz. A cruz mudou a história. E a sua história com Deus foi mudada na cruz. A partir da cruz o véu se rasgou. Você agora pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Deus saiu de lá e veio habitar em você, que é pecador, mas que foi lavado, purificado e santificado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. E agora, como diz Romanos capítulo 5, você foi salvo da ira. Você foi salvo do quê? Do inferno? Você foi salvo do diabo? De que você foi salvo? Ira de quem? Do diabo? Ira de quem? Então você foi salvo de quem? Uau! Isso é uma coisa que assusta o crente, né? Seu problema não era o diabo. Seu problema não era o inferno. Seu problema era Deus. Porque Deus, por causa da sua justiça, tinha que derramar ira sobre você. Porque todos nós pecamos. Mas Deus não queria que você sofresse a ira. Ele então enviou o próprio Filho para sofrer a ira dele, que nós merecíamos, no nosso lugar. É como se Deus dissesse: é inevitável, você vai ter que comparecer diante de mim um dia. Eu sou fogo, você não é. Como é que você vai fazer quando chegar? Como é que um homem que não é fogo, como é que ele vai comparecer diante de Deus que é fogo consumidor? A presença de Deus para ele vai ser um inferno. Mas quando a ira de Deus veio sobre Cristo, você agora nasceu de novo. Você ganhou a natureza divina. Amém? Você é divininho. Se o seu pai é o divino, você é o Juninho. Presta atenção. Você agora tem a natureza dele. Você é fogo também. Você é foguinho. Quando o foguinho chega diante do fogareiro, o foguinho só fica alegre. O foguinho só aumenta. Mas quando carne e sangue querem comparecer, vira o inferno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas pastor, você não falou, então Deus hoje não fica irado? Não, Deus não fica irado mais com você.
Porque um crime não pode ser punido mais de uma vez. E o seu crime já foi punido na cruz. Se Deus te punisse de novo, Ele estaria desprezando o sacrifício de Cristo. E Deus não pode fazer isso. Está me ouvindo? Então, a ira dele não vem sobre você. Então eu te recomendo uma coisa. Em vez de você pregar Salmo 5, verso 5, prega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de maneira extraordinária, de maneira incompreensível, de maneira indescritível. Ele amou de tal... Prega isso, meu amigo. Que Ele amou tanto que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pastor, e aquele que não crê? Aquele que não crê permanece na morte, em rebeldia contra Deus, vai sofrer a ira de Deus, vai sofrer, mas não é porque Deus quis. Deus ofereceu tudo, Deus se deu, Deus deu tudo. O homem não tem que fazer nada, só crer, só crer. Quão largo pode ser isso? Não sei, mas é só crer. Nada de penitência, nada de sopão para os pobres, nada de esmola, nada de boas obras, nada de obediência, nada de nada. Sim, não é por obras de justiça praticadas por nós, é somente pela graça, favor imerecido. Se isso não produz descanso em você, nada mais vai produzir. Aqui você encontra descanso para a sua alma. Isso me introduz no que eu quero compartilhar com você hoje, a propósito do dia de ceia. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Aleluia. Capítulo 3, verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pastor, como assim habite Cristo? Paulo está desejando que Cristo habite em nós, mas Cristo já habita em nós. Ele já habita em nós, sim ou não? Sim. Paulo é quem diz isso, que Ele é residente em nós, Ele não é visitante, Ele não vem de vez em quando, Ele chegou e não sai mais. Ele começou a obra e Ele vai terminá-la. Quantos dizem amém? Quando a palavra de Deus diz, habite Cristo nos vossos corações, a melhor tradução seria que Cristo se sinta confortável no seu coração. Que o seu coração seja de fato um lugar onde Ele é bem-vindo, bem recebido, honrado. Que seja um lugar onde Ele venha para comungar com você. A gente não usa muito esse verbo comungar, que a gente pensa que é católico, né? Mas comungar significa ter comunhão. A Bíblia fala que um dia Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas primeiro vou conversar com Abraão sobre isso. Lembra disso? A Bíblia fala então que Deus veio junto com 2 anjos. Quando a Bíblia fala ali, é o Senhor Jesus que apareceu, tá bom? Junto com 2 anjos, e eles chegaram na casa de Abraão. Imediatamente Abraão percebeu que era Deus. Ele se prostra diante do Senhor, era meio-dia. Ele não apareceu meia-noite, ele não apareceu no pôr do sol, como era com Adão, não, meio-dia, no horário mais quente do dia. Abraão olhou, quem está vindo? Deus. Não é a hora mais piedosa, não é a hora mais quebrantada, nem é a hora que ninguém gosta de orar, mas é a hora que Deus veio. E a Bíblia fala então que ele veio, Abraão se ajoelha diante dele, o adora, e ele corre e fala para Sara, Sara, prepara aí o cordeiro, prepara o pão, né? Vamos servir, o Senhor chegou. A Bíblia fala que o Senhor sentou
esperou a comida ficar pronta e depois comeu junto com Abraão. Quando Deus vem falar com Moisés, Deus fala: sobe para cá, tira a sandália dos seus pés. É o Deus glorioso, porque Deus vem para falar da lei, que não era o seu alvo, mas tornou-se necessária. Mas quando Deus vem falar com Abraão, não tem trombetas de anjo, não tem um culto formal, não tem corais ministrando. É Deus que chega com anjos, senta à mesa e come com seu amigo Abraão. É maravilhoso isso. Mas a Bíblia fala que logo em seguida, Deus então manda os 2 anjos descer para onde? Quem se lembra? Sodoma. Porque tinha alguém em Sodoma que precisava de ser tirado de lá. Quem se lembra quem era? Ló. E a Bíblia fala que os 2 anjos chegaram em Sodoma. E Ló percebeu que eles eram anjos. Ló é crente, Ló sabe. E ele então insiste com os anjos para quê? Entra na minha casa, entra na minha casa. E os anjos queriam entrar? Não. Por que os anjos não queriam entrar na casa de Ló? Não era um lugar confortável para eles. Mas depois de Ló insistir muito, o louvor inteiro, e falar: vem, 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 os anjos falaram: tá bom, vamos entrar. E os anjos entraram, mas mesmo assim não foi confortável. Uma coisa é a casa de Abraão. A Bíblia fala que enquanto eles comiam, Abraão intercedia. Por quem? Por Ló. Logo em seguida Deus fala o que para Abraão? Seguinte, Abraão, ano que vem, nessa mesma época, você vai ser pai. Vou cumprir a promessa na sua vida. Abraão tinha 99 anos. E a mulher dele tinha 89, ia fazer 90. E a Bíblia fala que Sara não estava à mesa, mas ela estava atrás da porta ouvindo a conversa. E ela riu. Mas ela não riu assim gargalhada. Não. Ela riu por dentro. Ela pensou assim: eu com 90, meu marido com 99, vai sair faísca disso? Mais ou menos isso que ela disse. Não existia Viagra, nada disso. E aí, ela riu. E a Bíblia fala que o Senhor se levanta, puxa a cortina e falou: você riu? Ela: não ri. E o Senhor fala: riu sim. Imagina você discutindo com Deus. Deus fala: você riu? Fala: não ri. Está rindo? Não estou não. Então eu imagino que, além de ter sido um almoço delicioso, foi divertido. E Deus falou: e é o seguinte, o nome dele vai ser Riso. Isaac significa riso, para você rir o resto da sua vida. Então, a comunhão de Abraão com Deus, além de ter tido comida, teve muita diversão. Eles riram bastante. Mas lá com Ló o negócio foi complicado. É cegueira para cá, é o povo gritando lá de fora, é os anjos que não queriam entrar, é Ló preocupado com o Rolex, preocupado com a Mercedes. Como é que eu vou fazer? Vou largar tudo. Precisou dos anjos agarrarem a mão dele e tirarem ele da cidade. Uma coisa é certa: se você é de Deus, nem que o anjo venha te agarrar, você vai embora. O fulano é muito apegado, azar dele. Ele vai sentir muita dor quando o Rolex pegar fogo, mas é assim que faz. O anjo vai pegar você e vai te levar. Mas você não fica. Porque uma vez salvo, se você é salvo, filho, o anjo virá te buscar. Quando a trombeta soar, se você não tiver sido arrebatado, o anjo vai vir te buscar. Aleluia! Mas eu quero ser Abraão na história. Eu quero que na minha casa o Senhor se sinta à vontade, até para rir comigo. Quantos querem isso também? É o que Paulo queria.
Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa duas ilustrações. Arraigado vem de enraizado, com raiz, radical. Entendeu? Esteja então enraizado, que as suas raízes estejam profundamente penetradas no amor. Mas é como se ele dissesse: se enraizar não está bom para você, então use alicerçar, que o seu alicerce esteja no amor. Qual amor? É o seu amor ou o amor de Deus por você? É o amor dele. Seu amor não é rocha, seu amor é instável. Tem dia que você ama, tem dia que você não ama tanto, tem dia que você até resolve, entendeu? Mas o amor de Deus é permanente, incondicional. Nos seus melhores dias Ele te ama, nos seus piores dias Ele continua te amando do mesmo jeito, não desiste. E, vamos continuar? A fim de poderdes compreender com todos os santos. A compreensão é individual, meus irmãos? A compreensão é sozinho, trancado no seu quarto? Não, a compreensão é com todos os irmãos, com todos os santos. Vivemos um tempo de igreja virtual, que os irmãos querem fazer tudo pela internet, e acreditam que descobriram que ninguém precisa reunir. Esse é um engano do diabo, isso é mentira do diabo. Há uma bênção e há uma unção reservada para nós, quando nos reunimos com todos os santos. Os irmãos estão comigo? Os irmãos do fundão estão comigo? Aleluia. É com muito amor e carinho que eu falo, é porque o povo fica pegando no meu pé. A culpa é da Eva, não é minha. Olha o que diz: para você poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Mas o que é fascinante é que ele diz que nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Em outras palavras, não dá para entender, mas você vai entender. Não dá para compreender, mas você vai compreender. Por quê? Porque é pelo Espírito. É pelo Espírito. Para quê? Uma vez que você conhece o amor de Cristo, você será tomado de toda o quê, meus irmãos? Você quer ser cheio de Deus? Hoje você vai embora cheio de Deus. Quando é que você é cheio de Deus? Ouvindo a respeito da ira dele? Paulo fala isso aqui. E conhecer a ira de Deus. É isso que ele está falando? Você tem que conhecer o quê? O amor de Deus. O amor de Deus. Mas eu não estou dizendo que Deus não se ira. Não estou dizendo que a ira não virá. Ela virá, mas não sobre você. Sobre você nunca mais. Nunca mais. Você agora é amigo de Deus. Está me ouvindo? É muita graça, não é verdade? E por isso você vai ser tomado da plenitude de Deus. Então o texto fala de 4 dimensões. Volta para o verso anterior. O texto fala de 4 dimensões do amor de Deus. Fala da largura, comprimento, altura e profundidade. Rapidamente, para a gente participar da mesa do Senhor. Qual é a largura do amor de Deus? A largura do amor de Deus é que Deus ama a todos, indistintamente. Deus ama o mais pecador, Deus ama aquele que parece ser tão bonzinho, do mesmo jeito. Eu sei que isso é revoltante para o religioso, porque ele acredita que ele merece receber mais amor, porque afinal de contas ele é um bom cidadão, ele nunca usou droga, ele não trai a mulher, ele não bebe bebida alcoólica, ele é um bom funcionário, entrega o dízimo todo mês, então ele merece ser mais amado. Eu sei que isso deixa você revoltado, mas eu quero dizer para você, Deus te ama muito. Mas aquele que você acha que é o mais pecador, Deus também ama ele muito. Essa é a nossa mensagem, é João 3,16. E você poderia ficar só na primeira frase, porque Deus nos amou de tal maneira. A Bíblia nem fala que jeito, porque é tal maneira. Essa é a verdade última do universo. Tem uma história que aconteceu comigo, você já me ouviu contando, vou contar de novo.
uma mulher chamada Vilma. Um dia, eu fui convidado para pregar no presídio. Primeiro, então, eu fui no presídio feminino. E eu fui pregar, a pessoa que me convidou me falou todas as instruções, eu preguei. E eu percebi, enquanto eu pregava, que tinha uma mulher alta, muito morena, que ficava à parte. Ela não se misturava com as outras presas. Quando eu fiz o apelo, muitas vieram à frente, quase todas, na verdade. Quase todas vieram para aceitar a Jesus. Aquela mulher ficou lá. Quando eu acabei, a pessoa que me convidou falou: pastor, eu quero que você ore com essa mulher. Eu falei: por que ela não veio à frente? Ela disse: porque ela não pode se misturar, as outras presas não aceitam, porque o crime dela é um crime aqui inaceitável. Ela matava crianças. Isso para uma mulher, mesmo a presidiária, é um crime sem perdão. E eu falei: ela matava crianças? E ela disse: sim. Mas eu quero que você venha orar com ela, porque ela quer aceitar Jesus. Eu orei com ela, ela fez uma confissão. Mas antes disso, ela me perguntou: pastor, o perdão é para mim também? Você pregou do perdão, Deus me perdoa também? E eu disse para ela, mesmo sem ouvir o resto da história, eu falei: Deus te perdoa. Com base na sua confissão, declaro que seus pecados estão cancelados. E ela chorava, ela tremia assim, chorando. Mas aí ela falou: mas você sabe o que eu fiz? Aí a irmã que me convidou, me contou. Eu não me lembro mais se era Guapó, eu acho que era Guapó a cidade. Que ela foi julgada em praça pública. Isso foi, não sei, 90, 89, já tem muitos anos. Ela já faleceu. E ela era feiticeira. E ela roubava crianças de 7 anos. Sacrificava a criança num ritual de magia. E os participantes comiam o coração da criança. Só de contar isso é uma coisa, nem deveríamos mencionar. Tão hediondo que é. E depois que a irmã me contou, ela insistiu. Ela falou: pastor, eu quero ouvir de você mesmo. Tem perdão para mim? E eu disse para ela: seu pecado é grande. Eu falei: nunca conheci alguém com um pecado tão grande na minha vida. Mas eu vou dizer para você algo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, é maior do que qualquer pecado. É maior do que o seu pecado. E ela chorava muito, mas ela creu. E eu insisti com ela, eu falei: você vai ser feita nova criatura. Talvez os homens nunca vão esquecer o seu pecado, mas Deus hoje está esquecendo. Deus está apagando. Passaram alguns anos, nós começamos a videira, e ela veio frequentar aqui, mas eu nunca deixei ela dar o testemunho dela. Por quê? Porque muita gente não acredita que essas pessoas mudam. E elas ficam pensando: eu vou deixar meu filho vir numa igreja que tem esse tipo de gente frequentando? Então eu dizia para ela: Deus esqueceu? Esqueça você também. Ela não conseguia ter emprego, nós sustentamos ela há muito tempo. A minha mãe, que partiu com o Senhor também, que era o anjo para cuidar dela. Ela veio a falecer, mas eu creio que você vai encontrá-la lá no céu. Agora, o que me emociona não é ela, o que me emociona é Cristo. É muito amor, porque Deus poderia resolver salvar os bonzinhos, mas não, é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu vou dizer algo para você que está aqui, ou para quem está nos acompanhando na internet. Eu não tenho receio de dizer para você isso. Você nunca vai cometer um pecado que chega nem no chinelo desse, nunca. Você é um bom cidadão, você é uma boa pessoa, você nunca vai cometer, e digo mais, você nunca cometeu. Pecado como dessa mulher, pouca gente cometeu nesse planeta. Eu tenho certeza que você nunca cometeu também. Então preste atenção.
Se o sangue foi suficiente para perdoar aquela mulher, Ele perdoa você também. Você que tem andado debaixo de condenação, debaixo de acusação, e não consegue se perdoar, muda a sua postura hoje. Se Deus te perdoou, quem é você para ser mais exigente do que Deus? Se Deus ficou satisfeito com o sacrifício da cruz, fique você em paz hoje também. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mas o amor de Deus não tem só largura. O amor de Deus também tem comprimento. O que significa isso? Significa que o amor de Deus abrange todos os tempos, todas as épocas. Ele abrange toda a sua vida. Não é que Deus passou a te amar num determinado dia, em que você resolveu se converter. Não. Deus já te amava antes de você nascer. Ele já conhecia. Você não pode surpreender a Deus. Muitos irmãos dizem: eu acho que eu decepcionei a Deus. Eu já pequei tantas vezes o mesmo pecado que eu acho que a paciência dele se esgotou comigo. Isso não existe. Está me ouvindo? Isso não existe. O amor dele não pode ser mudado, mas o amor dele vai mudar você. Esqueça o que Deus já esqueceu. Uma vez eu fui numa conferência, e lá eu vi o testemunho de um pastor chamado Judson Cornwall. Na altura, isso foi em 87. Eu estou ficando velho mesmo, né? Estou começando a contar a data das coisas. Em 87, eu fui nessa conferência, e ele era presidente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E ele veio pregar. E eu me lembro muito bem dessa pregação, porque foi um dia, assim, uma pregação muito, muito simples, mas que tocou profundamente todo mundo que estava ali. E era uma reunião de líderes. E ele conta o seguinte, ele conta que ele era responsável por milhares de igrejas, muitos pastores. Ele conta que um dia, um pastor de igreja caiu em pecado de adultério. Ele pecou, e ele foi então disciplinado pela igreja, e ele foi afastado do ministério, 3 anos, afastado do ministério. E ele cumpriu aquela disciplina, a esposa o perdoou, e ele continuou a vida. No final dos 3 anos, aí a diretoria da denominação encarregou o pastor Judson de procurar aquele pastor e reintegrá-lo ao ministério, porque já tinha cumprido a disciplina, mas o pastor não aceitou. Ele disse: eu não posso voltar, porque eu não esqueço, e ninguém vai esquecer. Cada vez que eu subir no púlpito, alguém vai se lembrar do que eu fiz, e ninguém vai dar crédito ao que eu tenho para dizer, então eu não vou voltar. E o pastor Judson conta que ele tentou de todas as maneiras persuadir, convencer aquele irmão, mas não teve nada que ele pudesse fazer. Ele conta então que foi embora para casa, e ele pediu ao Senhor uma palavra, e eu creio que Deus o ouviu. Ele à noite teve um sonho, e nesse sonho, ele disse que foi levado a um lugar no céu, onde tinha muitos livros, livros e livros e livros, e muitos anjos estavam ali. Ele então conta que chegou para um anjo e perguntou: que lugar é esse? Que livros são esses? E o anjo disse para ele: olha, aqui esse é o lugar do céu onde estão guardados o livro da vida de cada pessoa que viveu na terra. Nesse livro estão registrados tudo o que ela fez e falou, para memória diante de Deus, para o dia do julgamento. E ele então ficou impressionado com aquilo no sonho. Ele disse: não imaginei que existia algo assim. E ele disse que ocorreu a ele naquele momento pedir para ver o livro da vida daquele pastor, em vez de querer ver o dele, né? Não, do pastor, que era Deus. E aí o anjo trouxe para ele o livro que contava a vida daquele pastor. E ele então ficou na expectativa, como Deus registrou aquele dia do pecado. Ele conta que ali ele viu o dia da conversão, batismo, casamento, ordenação. Ele foi vendo os registros, e quando era na página daquele dia em que ele caiu no pecado, quando chegou ali a página estava em branco. Ele chama o anjo.
Ele fala: escuta, você falou que estava registrado aqui no livro, tudo para o dia do juízo. E o anjo então disse para ele: é verdade, mas aquilo que o sangue lavou, não tem mais memória diante de Deus, foi apagado. Olha para cá, muita gente acha que isso é trivial, essa mensagem é muito trivial, essa mensagem é para novo convertido, não é para mim. Não, você nunca vai chegar ao ponto de não precisar entender o perdão da cruz. Você tem que lembrar todo dia, você não tem passado, você só tem futuro. Quando o diabo vier te lembrar o seu passado, você tem que lembrar a ele o futuro dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você não tem. Então, se Deus já apagou, se o sangue já cancelou, esquece você também. O sangue alcança, o amor de Deus alcança toda a sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas o amor de Deus não tem só largura e comprimento. O amor de Deus também tem altura. Qual é a altura do amor de Deus? É a distância do céu para a terra. Pastor, qual é a distância do céu para a terra? Eu não sei, só posso te dizer que é muito longe. Homem nenhum podia chegar lá. Homem nenhum tinha condição de chegar lá. Deus mesmo resolveu vir ao nosso encontro. Essa é a diferença entre o cristianismo verdadeiro e religião. Religião ensina como é que a pessoa chega a Deus. Religião ensina como é que a pessoa chega ao céu. O cristianismo ensina como é que Deus desceu do céu e veio buscar você. Ensina como é que Deus do céu pode hoje abençoar você. Tudo é nele, por meio dele. Ele é a origem de tudo. Presta atenção. Salvar o homem foi muito mais difícil do que criar o universo. Lá em Gênesis capítulo 1, você vê que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Deus apenas disse: haja luz, e houve luz. Deus apenas disse: haja luzeiros, e houve. Deus apenas disse: produza o mar, produza os ares, produza a terra, e a terra povoou-se de animais. Deus apenas falou e as coisas aconteceram. Mas houve um dia em que o homem caiu, o homem pecou. Por que Deus não falou: haja salvação, seja salvo? Deus não falou. Deus teve que fazer um planejamento. Foram 6 dias para criar o universo. Mas desde o Éden até Cristo, segundo alguns teólogos, foi no mínimo 4.000 anos. Outros teólogos dizem aí 7.000 anos. Foram milhares de anos. Deus preparando. Tudo que está escrito é para te contar a história da redenção. Deus falou para a serpente: a mulher vai ter um filho, e ele vai esmagar a sua cabeça. A serpente ficou sabendo. Agora Deus precisa de ter um homem. O diabo vem e corrompe toda a humanidade. Deus é obrigado a mandar o dilúvio, mas salva um homem com a sua família, Noé e os seus filhos. E a partir dali Deus começa de novo. Mas aí vem a rebelião em Babel, e os homens todos se rebelaram. Mas Deus agora chama um para fora de tudo isso, Abraão. E a partir de Abraão Deus diz: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Mas Deus está falando, se referindo à profecia lá de Gênesis. A mulher vai ter um filho, e essa mulher vai ser descendente sua, Abraão. Mas a mulher vai ter o filho, não o homem, só a mulher. E aí daí de Abraão Deus tem a nação. Deus tem que criar a nação. A nação ela é o recipiente, ela é a guardiã da revelação. Mas o diabo tenta trazer idolatria, tenta trazer todo tipo de desvio. Deus é obrigado a corrigir, tratar. Deus traz julgamento, juízo, mas tudo pensando em você, para não corromper a semente, para não corromper a mensagem. Até que um dia Deus achou a virgem, e agora Deus vai ter que virar homem.
E Deus foi se encolhendo, essa é a distância do céu para a terra. Deus se encolheu, tornou-se um óvulo fecundado no útero da mulher. Não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com José. Aquele óvulo é o Espírito Santo que enxertou. A mulher foi só uma barriga de aluguel. Ela não participou diretamente, ela é a porta de entrada. E agora Deus se faz um feto na barriga de uma mulher. Os anjos não entendem, o diabo não entende, mas de repente Deus nasce. O Filho de Deus nasce, ele é o verbo de Deus, mas vai ter que aprender a falar. Ele vai andar sobre as águas, mas Maria vai pegar na mão dele para ele aprender a caminhar. Ele vai crescer, ele vai aprender pelo sofrimento, a obediência, porque Deus nunca obedeceu ninguém, Deus nunca submeteu a ninguém, porque é Deus afinal de contas, Ele governa, mas agora Ele humildemente, tem um Deus muito humilde, é um Deus muito humilde que se humilhou e obedeceu completamente a um casal de gente simples lá de Nazaré. Ele veio viver nesse mundo cheio de tristezas, pecados, maus odores, maus sentimentos, maus pensamentos, assim ele cresceu. Olha o caminho, foi provado em tudo, tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, para ser o seu advogado hoje. E a Bíblia fala que ele vem então, ele anda no meio dos homens, mas ele é Deus, ele poderia pedir uma legião de anjos, mas ele não pede. Ele é batizado, quando João o vê, João diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele ali, o cadarço do sapato dele, e ele veio a mim. Vê que coisa impressionante, é um Deus humilde. Se você não é humilde, você não está no caminho desse Deus, não provou da graça desse Deus. E a Bíblia fala então, que o Senhor vem, Ele cura, Ele purifica leprosos, Ele dá vista aos cegos, Ele faz paralíticos andar, mortos voltam à vida, mas chega o dia em que Ele precisa morrer, mas Ele avisou todo o tempo, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra muitas coisas e morra, Ele tem que morrer. E a Bíblia fala então que Ele vai para o Getsêmani, a prensa do azeite, ali Ele sua sangue, a pressão além da sua força, e Ele ora ao Pai, Pai, tem outro jeito do homem ser salvo? E a resposta do céu foi clara, não tem outro jeito. Se tivesse outro jeito, Deus não iria entregar o seu filho. Se esmola pudesse te salvar, Jesus não teria vindo. Se fazer o bem pudesse te salvar, Jesus não teria vindo. Não importa o que você possa vir a fazer ou ser, nada é suficiente para você vencer essa distância, o comprimento da terra até o céu. Mas Deus desceu e veio ao seu encontro, agora Ele te leva. Ali Ele decide, vamos, e Ele vai para a cruz. Os soldados vêm para prender, mas preste atenção, ninguém podia prendê-lo, porque eles perguntam, quem é Jesus? E o Senhor responde dizendo, eu sou é o nome de Deus. Quando Ele diz eu sou, os soldados caem para trás, não conseguiram prendê-lo. Isso porque Ele disse eu sou, e se Ele dissesse morra, não sobraria nada. Mas Ele não veio para isso, veio para dar vida. Ele se entrega, está aqui, prende. Pedro pega a espada e quer defender Jesus. O Senhor fala, para com isso. Você acha que se eu não pedisse agora, não viriam 12 legiões de anjos e socorrer? Meu reino não é daqui, mas eu tenho um reino. Mas eles não virão, porque é para isso que eu vim. E ali Ele foi abandonado, Ele foi traído, negado, e depois Ele vai ser cuspido, espancado, açoitado, por fim, levantado na cruz, nu, os cravos nas mãos e nos pés, coroa de espinhos na cabeça, o sangue cai na terra. Ele não morre, Ele entra na morte, porque a morte é salário do pecado, mas nele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre Ele. Ele deliberadamente entra na morte, mas Ele é o autor da vida. O autor da vida entrou na morte, porque Ele te ama. E Ele então expira, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, no hebraico é ruá, é o sopro do espírito. Um soldado vem, fura o seu lado, sai sangue e água,
É a água da palavra, é o sangue que nos redime. Mas a morte não pôde segurá-lo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele passa pelas portas do inferno, ele pisa na cabeça da serpente, e ele ganha as chaves da vida e da morte. Ele agora tem autoridade no inferno, na terra e no céu. Ele diz: toda autoridade me foi dada. Aleluia. E agora ele vai subir para a glória. E ele agora vai comparecer diante de Deus, está lá em Apocalipse 5, e ele leva o sangue, porque com este sangue ele comprou todos de volta para Deus. Ele pega o documento que estava nas mãos de Deus, era a escritura que Adão tinha passado para o diabo, dando posse para o diabo, de toda a terra, de toda a humanidade, mas agora com o seu sangue ele compra de volta, ele pega o livro selado, e nos traz de volta para Deus. Esse é o cumprimento. Eu estou resumindo muito porque o meu tempo acabou. Poderia ficar só nele a manhã toda, só te contando sobre Jesus, só falando sobre Jesus, não do que ele faz, nem de como você pode receber, apenas contando sobre ele. Não há limites para ouvir isso. Tem 2000 anos que homens de Deus têm se levantado para te contar a distância da terra até o céu, e nós não cansamos de ouvir essa história. Sabe por quê? Tem vida no seu nome. Mas o amor de Deus não tem só largura, comprimento e altura, tem também profundidade. A profundidade do amor de Deus é como o pecado pode ser tão repugnante, mas ainda assim Deus abre mão de tudo para ter você. A palavra de Deus conta a história de um profeta chamado Oséias. Oséias, um dia Deus disse para ele: Oséias, eu quero que você saia, e você vai conhecer uma mulher, chamada Gomer, e essa mulher é uma garota de programa, é uma prostituta, mas você vai se apaixonar por ela, eu quero que você se case com ela. Oséias sai, encontra a mulher, tira ela daquela vida e traz ela para dentro de casa. A Bíblia fala que Oséias era louco pela mulher, apaixonado por ela, e ela tem filhos. Mas um belo dia, Oséias chega em casa e ela não está em casa. E os vizinhos dizem: apareceram aqui, eu estou aqui colocando na linguagem de hoje, apareceram uns homens aqui, e ela foi embora com eles, e largou você e os filhos. E Oséias vai embora, atrás da mulher, e onde é que ele encontra ela? No prostíbulo. Ela volta para o pecado, e Oséias então, a Bíblia fala ao coração dela, traz ela de volta para casa de novo, cuida da mulher. Mas a mulher é tomada pelo pecado, por paixões lascivas, e ela de novo trai Oséias, e volta para a prostituição. Oséias fica enlouquecido, mas Deus fala o que para ele? Você a ama, vai lá e busca de novo. Olha para cá, só vou te falar isso. Quem é mais sem vergonha? Quem cai no pecado ou quem perdoa a traição? Quem é mais indigno? Aquele que repete a traição ou aquele que aceita de volta depois de 3, 4 vezes a traição? Os vizinhos deviam chamar Oséias de frouxo, sem vergonha, merece a mulher que tem, é pior do que ela. Porque quem perdoa, abre mão da dignidade. Por que é tão difícil perdoar? Porque quem perdoa, toma para si todo o prejuízo. O outro ofendeu, o outro tirou dele, mas no final, ele perdoa tudo. Então o outro sai ganhando, e ele perde tudo. Por isso não queremos perdoar, porque queremos justiça.
Mas Deus não quer mostrar a sua justiça. Deus quer mostrar para você a graça dele. Deus abriu mão de tudo. Quando você lê na Bíblia que Deus abriu mão da sua glória, Ele abriu mão da sua dignidade. Foi açoitado nu, foi cuspido. O que é para um homem ser cuspido? Guerras já foram feitas porque homens cuspiram em outros. O que é para você ser cuspido quando você não fez nada? Despido e maltratado. Mas Ele faz isso para te perdoar. Ele poderia nos condenar, mandar todos para o inferno, mas Ele quer nos perdoar. Olha para cá. É claro que você vai perdoar também, porque quem recebe um perdão desse tamanho, não pode negar um perdão pequeno para os outros. Você vai perdoar também. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas essa é a profundidade do amor de Deus. É quando Deus se faz indigno, quando Ele é o único que é digno de toda a glória. E Deus aceita de volta uma vez, e outra vez, e outra vez. O inimigo quer te convencer que você abusou da paciência de Deus, porque você já cometeu o mesmo pecado uma vez, outra vez e outra vez. Mas essa é a profundidade do amor de Deus. Você não pode ganhar dele. O amor dele é maior do que o nosso pecado. É maior do que o seu pecado. Quantos creem no que eu estou dizendo hoje? Fique em pé onde você está. Esse é o momento em que eu agora faria um apelo para a salvação. Mas nós vamos participar da mesa do Senhor. O apelo é para você. É o amor de Deus que te alimenta. Quantos percebem algo movendo no seu espírito nessa hora? Você percebe algo movendo em você? Não é mera emoção. Você sabe que não é mera emoção. Você sabe que há algo do espírito movendo em você. Se você continuar se alimentando, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Você não vai embora como você chegou. Deus te trouxe aqui hoje. Feche seus olhos onde você está. Se você tem liberdade de erguer a sua mão direita para o céu, apenas diz para o Senhor: obrigado por essa graça que está além da minha compreensão. Apenas diz para o Senhor que você entende quanto você foi amado e o que a cruz significa para você. Olha para a cruz, não para ser condenado, mas para saber que foi perdoado. Não para dizer que o pecado é grande, não. O sangue é maior, o sacrifício foi maior. Agora não há mais condenação para você, não há mais culpa para você. Essa é a verdadeira mesa do Senhor. É quando o nosso coração, de uma maneira poderosa, é rendido diante da cruz do Calvário, do amor que excede todo entendimento. Pai, eu oro nessa hora, Espírito Santo, que os teus filhos possam entender com todos os santos, ó Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o teu amor, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E sermos tomados de toda a plenitude do céu. Pai, nós oramos nessa hora, honrando, glorificando o Senhor e a sua obra. Pai, hoje nos reunimos aqui para sustentar esse testemunho extraordinário do Evangelho, manifesto na cruz. Te pedimos, ó Senhor Deus, honra a mensagem, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo luz àquele que estava cego, trazendo força àquele que está enfraquecido, mudando a história daquele que tinha perdido a esperança. Ó Senhor Deus, o Evangelho é o teu poder. Te pedimos, honra a mensagem do Filho, manifestando o teu poder entre nós nessa hora. Restaura casamentos, que corações de pais sejam convertidos aos filhos, de filhos aos pais. Que toda condenação caia por terra agora.
todo espírito de acusação que produz tristeza, melancolia e depressão, eu te confronto agora em um nome de Jesus. Solta essa mente agora. Não há lugar para depressão e morte no coração daquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Rejeitamos isso, Pai, que hoje, ao participarmos da tua mesa, sejamos tomados de um vigor celestial, de um poder do céu, poder do Senhor. Vem, nós te oramos nessa hora, em um nome de Jesus. Enquanto nós cantamos um cântico, servos vão distribuir o pão e o cálice. Segure com você, vamos participar da mesa do Senhor. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Diga isso em fé. Veja em fé. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando
Aleluia, glória a Deus. Queria chamar aqui o pastor Rafael, pastor Marcos da Cruz, vão fazer a confissão do pão e do cálice. Olha para cá um instante. A Bíblia fala que Salomão, depois que ele ganhou sabedoria, primeira coisa, ele foi atender. E apareceram duas prostitutas com um problema, diz a Bíblia. As duas tiveram filho no mesmo dia, mas uma delas, à noite, dormiu em cima do bebê e ele morreu. E ela então acordou, foi lá e trocou os bebês. E passou a dizer que o que tinha morrido era da outra. Elas então foram trazidas diante de Salomão, porque as duas estavam dizendo que o bebê era delas. Como vamos saber? Não tinha testemunhas. E Salomão, diz a Bíblia, fala: traz a espada. O que é espada, irmãos? O que é espada? Traz a espada. Parte o menino no meio. Vamos dar metade para cada um. Naquele momento diz a Bíblia que a mãe verdadeira foi tocada. Ela falou: não, meu filho, mais importante do que as minhas demandas, que ele viva, deixa com ela. E Salomão então diz: essa é a mãe, entrega o bebê para ela. Como é que a verdade apareceu? A verdade aparece primeiro pela espada, pela palavra. Hebreus 4 diz que a palavra é uma espada de dois gumes e penetra até o ponto de separar, dividir as coisas da alma e as coisas do espírito. Em primeiro lugar é a espada, mas a segunda coisa que a gente vê no texto é que a verdade procede sempre do que vai no coração. Por isso que o alvo de Deus sempre é tocar o seu coração. Porque se o seu coração é movido, a verdade se estabelece. A verdade não estabelece com a mente simplesmente, com a lógica. É preciso chegar aqui. Todo domingo eu oro para que o seu coração seja tocado e aquecido, como os discípulos no caminho de Emaús. Por quê? Esse é o sinal de que a verdade veio. A espada foi liberada, mas agora ela chegou a você. A verdade é manifestada na sua vida. Deixa o que está no coração fluir em fé, na presença dele. Quantos dizem amém? Aleluia. Glória a Deus. Erga agora o seu pão, com o seu coração voltado para o Senhor. Feche seus olhos. Declare agora de todo o seu coração. Fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz em meu favor. Por este corpo eu recebo de todas as promessas, toda a vida, todo o amor, toda a paz, toda a bondade e tudo aquilo que o Senhor, pelo seu amor, deseja, sonha e garante que eu vou viver e vou desfrutar em todos os meus dias, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o seu cálice, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, este cálice é o teu sangue que foi derramado na cruz no meu lugar. Ao tomar esse cálice, eu declaro que eu recebo a revelação do amor de Deus. Este cálice é a prova do amor de Deus por mim. Este cálice declara que dos meus pecados o Senhor Jesus não se lembra mais. Por este cálice eu recebo perdão, reconciliação. Ao tomar esse cálice, eu declaro que os meus olhos espirituais
são abertos. E nessa manhã eu recebo a revelação da altura, da profundidade, da largura, do comprimento, do amor de Deus por mim, em nome de Jesus. Aleluia. Participa do pão e do cálice. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Tem uma semana cheia da vida, do favor e da glória de Deus, onde você estiver. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue